Primeiro, normalizada de uma matriz. Mesmo conceito de matriz lá da álgebra. Então o usuário vai digitar quantas linhas, né, e quantas colunas tem a matriz, vai informar os elementos da matriz e a gente tem que dar como resposta a matriz normalizada. O que vai ser a matriz normalizada? Eu mostro cada um dos elementos, na verdade, em vez de mostrar cada um dos elementos da matriz, eu mostro qual que é o valor da divisão de cada um desses elementos pela soma de todos os elementos. Então, por exemplo, ó, vamos fazer exercício, né, o William? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho essa matriz, beleza? O que vai ser a matriz normalizada? Aqui nessa primeira posição eu tenho zero. Então vai ser zero dividido por quanto? 8 mais 1, 9, com 2, 11, né? 11 com 4, 15, 16. Então 0 por 16 vai dar isso daqui. 8 por 16 vai dar meio, então por isso meio. Né? Então 1 por 16 vai dar isso aqui, essa vai. Beleza? Então vamos lá. Primeiro o usuário vai informar para a gente quantas linhas e colunas a matriz vai ter. Então digite o número de linhas. Linhas igual a leitor.next int. Hã? Beleza? Então ele informou linha e coluna, eu tenho que informar agora os elementos para cada posição dessa matriz. Então eu já vou criar a matriz, ele fala que é uma matriz de inteiros, né? Ele fala que é de inteiros? A matriz inicialmente usuário... Ele não fala, pode ser double então, né? Então double, matriz, igual a new double. Tamanho da matriz? Linhas, colunas. Beleza? E aí vou ler cada um dos elementos. Então, for int i de 0, enquanto i menor do que linhas, i mais mais. For int j de 0, enquanto j é menor do que colunas, j mais mais. E aí vou ler cada um dos elementos. Então, digite o elemento i mais 1, né? I mais 1 vezes J mais 1. Esse vezes só para ficar lá. Tipo, elemento 1 vezes 1. 1 vezes 2. Ok? Linha 1, coluna 1. Tá, eu insiro o valor lido pelo usuário aonde? Na matriz em qual posição? IJ. Então, matriz IJ, leitor.next double. Beleza? O valor que ele já me digitou, eu já posso ir acumulando num somador. Por quê? Porque eu vou precisar depois dividir cada um dos elementos pela soma total. Beleza? Então eu vou criar uma variável aqui, double soma, que vai começar em 0. A cada vez que eu passar por aqui, soma mais igual, matriz na posição i, j. É, né? Eu dei uma olhadinha no seu código antes. Aham. Falei, como é que faz aquele lá mesmo? Ô, Arthur, você não viu dar uma passadinha aí? Só? Ok? Então agora o que eu tenho que fazer? Mostrar cada um dos elementos. Então vai ser o mesmo for, ok? Para mostrar vai ser o mesmo for, beleza? Vai percorrer linha e coluna. Se eu fosse mostrar a própria matriz, eu colocaria um system.out.println da matriz mesmo, né? A diferença é que aqui eu tenho que mostrar o elemento normalizado. Né? Então eu vou colocar aqui double normalizado é igual a matriz em qual posição? IJ. Oh, Jesus. IJ. Não, pode ser direto. Dividido por soma. Beleza? E aí mostra o elemento. System.out.println normalizado. O cálculo no system. Ah, sim, sim, é variável. Pode ser também, sem problema. Pode sim. Ok? Vamos testar. Ele não vai mostrar ainda de forma bonita, mas ele vai fazer já o que a gente quer. Só colocar o print só de digitação de tudo aí.
Isso, vamos ver como que a gente vai precisar fazer. Então vamos pegar esse exemplo que a gente já sabe a resposta e consegue conferir. Então, 3 linhas, 2 colunas, obrigado. 0, linha 1, coluna 2, né? Então, 8, tá certo. 1, 2, 4, 1. 0, meio, 0,625, 125, 25. Beleza? Então, assim, bateu. O que a gente tem que fazer agora é só mostrar ele de modo bonitinho. E agora? Deixa eu certo. Aqui tira, né? Print. Aí fora do segundo fora, coloca o screenshot print para descer. Mas aqui se eu colocar desse jeito, ele vai colar tudo, né? Não, tem espaço. Ah, tá. Coloca um espaço aqui, né? Eu coloquei assim, entre pipes. Um quê? Entre pipes, pode ser. Beleza? Aí eu Vamos compilar. Para ele ficar embaixo, tinha que colocar um outro. Isso, aham. Então vamos de volta aqui. 3, 2. 3, 2. Já foi. Tá, mas tá bom, vai dar a mesma coisa. 0, 8, 1, 2, 4, 1. Beleza. Só que assim, ele já não mostrou do jeito que a pessoa estava esperando, né? Ele tinha que separar por linha e coluna. E aí? Aí eu coloco fora desse for aí, um system out. Fora desse for, um system out, print ln. Né? Imprime a primeira coluna, pula a linha, imprime a segunda, pula a linha. Vamos ver como é que fica. É tudo seu código aqui, Arthur. Então são 3 linhas, 2 colunas, 0, 8, 1, 2, 4, 1. Beleza? Aqui você pode dar uma melhoradinha, vamos ver se vai ficar mais bonito. Você pode dar um tab nele. Sabe um tab de espaço? Para dar um tab você coloca barra T. Tá? Ele vale como um tab. O problema é se o número for muito grande, o tab não vai ser suficiente para... Vamos ver. 3, 2, 0, 8, 1, 2, 4, 1. Aí, já fica, né? Né? Beleza? O barra é invertido? É o mesmo barra do barra N. Ah, tá. Professor, eu queria que o senhor explicasse essa soma. Essa soma aqui? Eu sei que você é aquela frase, mas eu queria saber por trás dela como ela vai somar. Ela vai somando, ela soma tudo, né? Todos os elementos... Não, aqui ele está somando elemento a elemento. Ele está só somando o último elemento que foi digitado. Isso que é essa parte que eu não entendi. Não entendeu? Eu disse assim que é assim que tem que fazer, mas eu não entendi por trás. Deixa eu só entender uma coisa. Se tivesse assim... Você teria alguma dúvida? Não, então, eu entendi isso aí, como que ele está fazendo. Eu não entendi como que ele pega cada elemento e vai somando. E vai Só somando? os elementos separados. Vamos ver. Mas se ficasse assim, sua dúvida permaneceria. Tá, então beleza. Achei que pudesse ser a utilização da matriz. Tá. Não é na matriz. Eu Então, falo assim, como que, por exemplo, a cada vez que passa, ele está aumentando 1, certo? não, tá aumentando o valor do usuário Então, digitou. o valor do usuário. Mas como que ele pega aquele específico em vez de, por exemplo, pegar toda a matriz? Porque está sendo especificado lá pelo MJ. Não é pegando o valor da posição. Então, Talvez seja isso. Bom, Se tivesse assim, ó. não é essa a dúvida. É dentro da matriz. Eu queria entender como está percorrendo dentro Tipo, da ele matriz. está no J, o valor do J ele está atribuindo. Tipo, a matriz, ele está pegando o valor do matriz no índice I e no índice J. No índice I, Tipo, se o meu índice do I é 1 e o índice do J for 1, ele está pegando 0. Quando o índice do I for 1 e o índice do J for 2, ele vai estar pegando o próximo valor ainda na primeira linha. Ah, tá. Entendi. Foi? Eu estava vendo como que estava percorrendo a matriz somando. Dentro da matriz somando junto. É porque aqui ele tá olhando só uma posição lá da matriz, de toda ela inteira. Tá pegando só a última. Era isso que eu falei, porque do jeito assim parecia que estava pegando Toda a matriz. toda a matriz. Né? Não, em Java a gente não tem operações matriciais, assim, tipo de copia minha matriz inteira. Né? Dá pra gente produzir isso, mas ele não tem operações nativas que falam assim, quero pegar essa matriz mais essa outra matriz. Tem que ser elemento a elemento. Elemento. Isso. Por isso que ele somou O último elemento digitado. Ok? Beleza? Essa variável normalizada. Aqui. Se ela é necessária? Não, é que eu entendo que ela pega todos esses valores, porque quando eu
Depois que o usuário digitou tudo e armazenou cada valor dentro da matriz, beleza, então ele já acumulou tudo lá na matriz, beleza? E guardou uma variável soma, que é a soma de todos os elementos. O que ele faz aqui depois? Ele percorre cada uma das posições e divide esse valor pelo valor da soma. Não, eu estou perguntando na hora que aparece lá escrito, o que ele aparece depois que ele digitou tudo. Aí aparece. Depois que ele digitou tudo que aparece na matriz, Depois que ele digitou tudo, vai aparecer o resultado. a sua sugestão era que à medida que ele fosse digitando, o resultado já fosse aparecendo? Não, que eu quero entender por que não aparece depois. Porque ele está dentro do for, né? Mas deixa eu entender pontualmente a dúvida. Você... Ele printa cada vez, cada hora está printando uma coisa. É tão rápido, né? Que é tudo no final. Não é no final, é que ele printa um, depois ele printa o outro. Por isso que o print ali é que aí... Ah, eu acho que eu entendi. Você tá achando que, tipo assim, que ele imprime depois tudo lá no final. Ele faz o for inteiro e depois imprime tudo? Não, é o que ele falou. É que ele faz tão rápido que a gente não consegue observar isso daí. Então, assim, ele tá imprimindo elemento a elemento. Quer ver? Ó, se a gente colocar aqui dentro, um leitor.next int, por exemplo... Ok? Depois de mostrar, eu vou pedir para ele ficar pedindo um número. Você vai ver que ele vai mostrar número a número. Ó, se eu colocar 3208124 beleza? Se eu apertasse Enter e ele não tivesse aquela leitura, ele já iria mostrar tudo assim, pronto. Só que, ó, olha o que ele vai fazendo, ó. Ele mostrou o zero, que é esse zero que ele já tinha mostrado. Aí aqui ele está parado por quê? Porque eu pedi para ele ler um número. Aí se eu colocar alguma coisa aqui, der Enter, agora ele imprimiu o segundo, que é esse meio que estava aqui. Entendeu? Aí agora está o próximo. Entendeu? É que como ele faz muito rápido, a gente não nota o que é que ele está fazendo. Por isso que ele imprime tudo de uma vez. Era essa a dúvida? É? Beleza. Foi dúvidas? Professor, Ah. sempre tem que fazer por etapas, assim, uma hora colhe a informação, depois vai no outro? Não, é bem característica do exercício que a gente está fazendo. Pode ter situação em que um for a gente resolve. Mas assim, é que geralmente quando a gente tem um for só, talvez a utilização do vetor seja desnecessária. Né? Talvez a gente conseguiria resolver esse problema sem vetor. Geralmente o vetor a gente usa para quê? A gente armazena todas as informações dentro dele e depois vai consultando. Mas pode ter situação em que eu vou usar tudo dentro de um for só. Aquele caso, por exemplo, da reserva de assentos, é um caso em que a gente tem uma estrutura de repetição só. Né? Então, o que eu faço? A cada iteração disso daqui é um assento que eu quero tentar reservar. Aí eu vou lá o do prédio a mesma coisa. Eu vou e falo qual que é o andar, qual que é o número do meu apartamento. Aí, com base nessas informações, eu confiro na matriz, naquelas duas posições, tem alguém, se tem, mostro uma mensagem, se não, mostro outra e volto. Nesse caso, a estrutura de repetição é só para controlar o modo como o usuário vai interagir com o programa. Mas não precisa ter sempre duas, não. Ok? Mais? Então vamos para o segundo. Então nesse daqui a gente tem que verificar quantos alunos, bem similar ao que a gente já fez, para saber quantos alunos estão abaixo da média da turma. Só que aqui a gente não vai considerar que o usuário vai digitar qual que é a média do aluno. A gente vai considerar que ele vai digitar cada uma das notas, considerando que a média dele vai ser formada por 3 notas, P1, P2 e P3. Beleza? Isso, aham. Foi? Tá, então vamos lá. Eu só não sei se é fixo 3 notas. Deixa eu ver aqui. Inicialmente vai formular o número de alunos. Ah, não. É dinâmico, tá? O usuário vai informar quantos alunos tem na turma e quantas provas cada um deles fez. Ok? Então vamos lá. Então, inicialmente, digite a quantidade de alunos. Int alunos. Digite a quantidade de provas. Ok? Eu vou ter que armazenar cada uma das notas do aluno, né, para depois eu poder calcular qual que é a média geral da turma e, por fim, identificar
quantos ou quais alunos. Informar quantos desses alunos estão com a média geral abaixo da média. Beleza? Então, assim, não adianta, eu vou ter que ler a nota de todo mundo para poder depois, lá no fim, chegar na média e ver o quanto que cada um tem de nota. Ok? Certo. Então, a gente pode criar aqui, não é a única opção não, daria para a gente fazer até de um modo mais interessante. Vou criar uma matriz double aqui. Notas. E aí, notas, vai receber new double. Quanto por quanto? Alunos, provas? Poderia ser provas, alunos? Mas seria só pra gente ficar assim, com essa ideia na cabeça, tá? Mas poderia inverter sem problema nenhum. O inverter é só pelo seguinte, se a gente fosse projetar isso visualmente, imagina que eu tenho 4 alunos, acho que no Excel vai ser mais fácil. Imagina que eu tenho 4 alunos e 3 provas, ok? Se a gente assumir que primeira dimensão é linha e segunda é coluna, então 4 linhas, 3 colunas, a gente teria algo mais ou menos assim. Se eu invertesse as variáveis e colocasse primeiro prova, depois a quantidade de alunos, agora eu passaria a ter 4 colunas e 3 linhas. Né? Então, o que mudaria? Agora, nesse caso aqui, para eu calcular a média, eu teria que olhar nas colunas. Né? Do modo anterior que eu fiz, eu teria que olhar nas linhas. Cada linha, um aluno. Entendeu? Só isso que muda. Mas assim, mais uma vez, esse conceito de linha e coluna é só para a gente visualizar. Para o Java não existe. Para o Java é primeira dimensão, segunda dimensão. Então, se fizer diferente, não dá pra nada. Se vocês fizessem diferente aqui, para o Java não faria diferença nesse aspecto, linha e coluna. Mas na hora de você passar o índice, você teria que colocar um índice coerente com isso daqui e coerente com isso daqui. O que eu quero dizer? Imagina que são 4 alunos, 3 provas. O índice, nesse caso, 3, 2, ele existe? Existe. Agora, se eu invertesse aqui e colocasse aqui 3 e aqui 4, esse índice aqui existe? Nessa matriz? Não existe. Entende por que ele não existe? O índice que existe aqui seria correspondente a esse, seria 2, 3. Ok? Então é só isso que tem que tomar cuidado. Eu acho interessante essa questão de projetar linha e coluna para você conseguir desenhar e ver o que vai estar onde, igual a gente fez nessa tabela aqui. Né? Mas se para você isso não ajuda, só considera a primeira dimensão, segunda dimensão. Então aqui no nosso caso, tanto faz alunos notas, perdão, alunos provas, como provas alunos. Beleza? Eu vou fazer a sequência de leitura assim. Primeiro ele vai informar a nota de todos os alunos na P1, depois todas as notas de aluno na P2, depois todas na P3. Beleza? Por quê? Porque eu quero. Ok? Mas se... mas vamos pegar assim, a outra situação. Um outro cenário de entrada, por que eu vou usar essa estratégia? Porque se a gente fizesse na outra estratégia, não justificaria a utilização de vetor, de matriz. Por quê? Imagina que eu vou digitar por aluno, em vez de digitar por prova. Então, primeiro aluno, P1, P2, P3. Segundo aluno, P1, P2, P3, assim vai. Na hora que ele terminou de digitar P1, P2 e P3, concorda que eu já tenho a média desse aluno? Então, para que eu vou armazenar todas as notas? Eu poderia já armazenar diretamente a média dele num vetor, em vez de armazenar numa matriz. Não foi? Entendeu? E aí depois, o que eu preciso é só a média, não é? Depois eu comparo só as médias. Agora, a gente considerando a leitura primeiro de ver qual que é a prova, depois o aluno, aí a gente não consegue manter a ponto de eu descobrir qual que é a média do aluno, porque digitei P1 do Ederson, digitei P1 do William, digitei P1 dele. A hora que eu for voltar para digitar dele de volta, eu já não tenho mais qual que é a nota anterior. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Tá, então aqui o que a gente vai fazer? For int i de 0, i menor do que aluno. Primeiras provas.
Vai dar uma zica no cérebro da gente agora. Dos índices. Aham. Ele falta e eu, né? Agora só favorece ele. Opa, aqui é J. Lá não é. Ah, é? Lá não é. E mais, sim. Mas por que o senhor está fazendo o invertido, professor? Por causa do André. Não, é porque... Você não tem média, senão não faz sentido. A Não, matriz. mas eu tô falando no caso do for mesmo. Por que não faz o for alunos depois o for provas? Por exemplo, Mas é o que ele justificou mesmo. porque eu coloquei digite a nota, no caso aqui do exemplo que eu fiz. Digite a nota da prova X Mas hoje tá a prova do primeiro aluno. As provas são do primeiro aluno. Tá falando ao contrário. As primeiras. Na verdade, os dois casos a gente conseguiria resolver com vetor. Tá bom, se os dois casos a gente consegue resolver com vetor, eu já explico depois como que a gente consegue resolver com vetor os dois. Vamos fazer a forma que dá menos nó no cérebro da gente, né? Ok? Felizes? Então vamos lá. Eu já explico já o que eu estava pensando. Tá, então agora aqui eu vou ter que ler a nota de todos eles. Beleza? Então vou armazenar na posição IJ cada uma das notas. Não vou colocar mensagem amigável não, é só digite a nota mesmo. Digite a nota se quiser. Então aqui vai ser notas na posição IJ igual a leitor.next double. Beleza? Não, já explico. Ok? Tá. Aí que a gente vai ter que fazer? Encontrar qual que é a média da turma inteira. E agora, José? Média total é só uma nota. Se eu somar aí. Eu fiz 4 forças. Média total, tipo, média geral, é mais igual notas na posição de J. Vai somando também tudo depois do divido. Não dá pra somar assim. Vai fazendo soma dele. Eu fiz 5 forças. Vai somando tudo. Eu fui somando tudo. Para descobrir a média da turma, né? É. Beleza. Então vamos lá. Essa aqui é a média da turma. Né? Então, média mais igual notas e J. Beleza? Tá. E agora? Encontrar as médias dos alunos. Tem que ser, não tem? Tem, aham. Tem que comparar. Eu Isso. fiz lá também, naquele outro fora, eu também fiz uma média aluna e somei tudo. Lá embaixo. Aqui. Eu fiz uma média aluna aí. Tem uma variável média aluna. Não, só que média aluna. Não, mas eu quero entender a estratégia do Benigno. Aqui você criou uma variável média aluno Mas junto com média, eu criei uma outra média aluna. com o mesmo objetivo da média? Mas depois eu vou usar ela para outra. Ela fora do outro, sabe? Uma fora do J e uma fora do I. Aqui. Isso. Ah, entendi. Mas e como é que você. Como é que vai usar aqui? Eu fiz um vetor, eu criei um vetor Aí também. ele tem que somar. Eu criei um vetor para separar cada linha. Eu acho que vocês estão falando de coisas distintas, vocês dois. Vamos lá. O que você fez? Aí eu criei uma outra variável chamada média aluna. Aqui mesmo. Média aluna. Média aluno. Recebe zero. Recebe 0. Aí embaixo eu usei ela, eu armazenei Aqui. ela também. Aqui também? Pra mim usar o que eu fiz. Média aluno. É só pra mim não me atrapalhar. Tá. Você J, você é J. Aí eu criei um vetor. Né, ó, média. Calma aí. Tá, mas explica pra gente qual que é o objetivo dessa variável. Para mim calcular a média do aluno, para mim saber se ela é maior que a média geral ou não. Eu precisava de uma variável que me falasse assim, essa média aqui desse aluno é menor que a média geral. Mas essa média do aluno tinha que ser colocada na outra forma? Eu também acho. Porque, tipo, Não, mas eu não tô colocando, eu tô só somando aí.
que eu vou dividir depois. Essa de cima ali já tá É. Mas é geral, Média vai dar os mesmos valores. Eu tô fazendo, eu fiz duas coisas. Eu fiz duas coisas aí. ele vai usar dentro do for dele. Aí fora desse outro for, eu criei um. Deixa eu só ver como é que você fala que é? Essa média do aluno Aham. é a geral. Essa Tá média. fora dos for. Essa... Essa outra vai usar dentro desse, depois do jogo. Aqui? Vai pegar os três, ele vai pegar a média que está ali. Para encontrar a média do aluno. Isso. E vai armazenar onde? Numa variável que vai criar. Um vetor. Ah, sim. Aí vai, beleza. Criar um vetor de médias, pode Isso ser. que eu fiz. Pode ser, aham. Só que assim, daria pra gente criar sem esse vetor de média. Vamos lá. Dá pra fazer tudo no forçado, né? Tudo no for só. Esse menino aqui. Esse menino é meio. Na realidade, ele não queria nem usar Um for, for só, ele não... usa só if, só e já resolve. Então vamos lá, ó. O que daria pra gente fazer? Para cada aluno a gente vai calcular a média dele, né? Então daria pra... Seria a mesma coisa que que eles sugeriram. O Max, Só que eu vou usar dois for. o menino. Então vamos lá. Aí aqui cria uma variável double, média do aluno, né? Média aluno igual a 0. Beleza? Média aluno mais igual notas IJ. Entendeu? Beleza? A hora que eu chegar aqui embaixo, concorda que eu tenho a média do aluno I, né? Aí agora eu comparo com a média geral. Você não tá só somando? A média não tem que somar de aqui? Ah, sim, bem observado. Aqui embaixo, média barra igual quanto? Tem que dividir por duas coisas. Alunos vezes provas. Beleza? Certinho, Eliane. Eu não sei se é negócio sinalzinho aí. É o símbolo, Seria de outro jeito. é o símbolozinho de triste. Mentira. É média dividido por isso daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Tá. Aí aqui eu consigo chegar já na média do aluno, né? Que vai ser média aluno barra igual o quê? Provas, né? E aí? Hã? Não sei, tô chutando. E agora? Peraí. Eu só tenho que contar quantos alunos estão com a média abaixo da média geral da turma. Sim. Se Média aluno. média aluno menor que média geral, Sim. contador mais, né? Ele vai quer quantos? Se ele colocar ponto sobre 9. Entendi. Você quer identificar, você quer pôr dedo na cara, né? É. Contador igual a 0 aqui, Separar o CPF, contador mais. Beleza? E aqui vocês têm outprint LN. Não? Não, contador. Alunos abaixo da média. Contador. Beleza? Aí agora explicando pro Marcos entender qual que é o lance do vetor. Ó. Essa matriz aqui, do jeito que está aqui, ela não é nem necessária. Por quê? O que daria para a gente fazer? Ó, em vez de eu criar uma matriz, eu poderia criar um vetor de médias. Beleza? Aí que a gente iria fazer? Ó, aqui, em vez de ler na posição IJ, eu só leria na posição I, só que eu acumularia na posição I. Entendeu? Então, li a primeira nota da primeira pessoa, vai ficar lá na posição 0 do vetor. Li a segunda nota, ele vai acumular na posição 0. Li a terceira, acumula na posição 0. Terminou, divide pela quantidade de provas. Entendeu? Vai para o segundo, mesma coisa. Leu a primeira, como quando a gente cria o vetor, ele já começa todo em 0, leu a primeira nota vai para o vetor. Leu a segunda, acumula. Leu a terceira, acumula. Terminou, divide por 3. Aí depois aqui embaixo a gente percorreria esse vetor. Ok? É o enunciado que eu fui infeliz. Beleza? Se Oi. eu colocasse aqui a média do aluno ali no corte, se não dava certo lá no Dava, mas segundo, aí a gente teria que criar esse vetor de médias. Dava sim. Seria a estratégia do Maxandro.
Beleza? Tá, então vamos para a matéria, senão não vai dar nem tempo. Só tem computador aqui que não é o Harvard. Tem, verdade. Eu sempre tô salvando em Harvard, verdade. Você falou que precisava usar um Ford, usou 7. Eu faço com só. Usou 7 pra mostrar que 17. só pra dividir. É um Ford só pra ler de novo. Não, mas é um pra matriz, um pro vetor, um pra ler, outro pra... É isso aí. Outro só pra escrever, outro só pra... Sem preguiça não, né? Eu não sei. Só que eu fiz isso quando eu perdi, só se eu perdi. Uhum. Então vamos lá, pessoal. A gente vai ver hoje string. Na verdade, assim, a gente já viu um pouquinho, né, num dos exercícios lá em que a pessoa tinha que digitar o nome. Então a gente só viu o que que é, mas não usou muito ela. Agora sim, a gente não vai usar ela extensivamente, mas vai usar mais do que a gente já tinha usado. O que que é a string? A string é um tipo que o Java criou, é um tipo especial criado pelo Java para armazenar texto. E aí você pode falar assim, mas não existe o char? Existe o char. O char também armazena texto, com a diferença que o char ele armazena um único caractere. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu poderia criar uma variável, assim como eu crio uma variável inteira, eu poderia criar uma variável char, chamada letra, por exemplo, e dizer que letra recebe a letra A, entre aspas simples, tá? Coloquei entre aspas simples no Java, é caractere. Ok? Qual que é o problema? Se eu quiser digitar aqui, por exemplo, abacaxi, eu não vou conseguir. Na hora que eu tentar compilar isso daqui não vai compilar. Para eu conseguir armazenar esse abacaxi, eu vou ter que criar mais tantas letras abacaxi, né? Letra 2, letra 3, letra 4, para aí sim conseguir armazenar essa palavra. Beleza? Não é como no MBD1, né? Tipo no chart, você pede, por exemplo, CPF, vai vários números. É mais ou menos. É mais ou menos. Cada posição daquela é um char. É isso mesmo. Só que assim, aqui a gente tem. Por quê? Porque lá o que ele faz é similar. Eu não posso criar um vetor de inteiro. Eu posso também criar um vetor de char. Então eu poderia aqui falar bem assim, ó. Eu vou ter 7 letras, beleza? Na posição letras. Na posição 0 vai ter a letra A. Na posição 1 vai ter a letra B. E assim vai para todos eles. Ok? Então o que ele faz implicitamente lá é isso daqui. A utilização de texto nos programas é muito comum. Né? Então você vai criar um programa, é difícil usar um programa em que você não tem um texto. Digitar o nome da pessoa, o nome da cidade. Então o texto está muito intrínseco dentro do nosso código. A gente tem que ficar criando um vetor e colocar letrinha a letrinha, isso é um negócio muito maçante. Então o que o Java e outras linguagens fazem? Criam a string, que é uma cadeia de caracteres. Ele emula, ele simula a utilização de um vetor de caracteres. E aí você não tem que ficar fazendo isso de modo manual. Então no Java, por exemplo, como que eu representaria utilizando string esse abacaxi? A gente criaria uma variável que em vez de ser char, seria string com o S maiúsculo, igual esse string aqui. Daria um nome normal, declaração de variável sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, letras igual, em vez de aspas simples, abro aspas duplas. Então, aspas duplas, abacaxi. Beleza? Depois a gente vai ver que a gente consegue olhar caractere a caractere dessa string. Ok? Então, assim, é muito, pelo menos na minha opinião, é muito mais simples eu lidar com uma string do que lidar com um vetor de caracteres. Mas, tipo, aí ele está recebendo já uma palavra que você determinou. E para ele receber uma palavra que o usuário digita? Beleza. Aí a gente tem alternativas, né? Aí ela está perguntando, aqui eu estou colocando uma palavra fixa, mas o usuário poderia querer digitar isso daqui. Isso. Melancia, por exemplo. Se fosse um inteiro, eu colocaria leitor.nextInt, né? Se for, no caso, a string, a gente pode utilizar leitor.next. É uma possibilidade. A gente vai ver que tem outra também. Pode falar. Na questão número 2, por exercício que eu posso ler agora um pouco, Aham. eu tentei, eu fiz uma matriz lá, capturei os nomes da pessoa e tal, Hum. tentar compilar com
Leitor.next string. Ah, não, NextString não tem. Não vai, não. Não vai. Não existe, né? Nextline, não? Tem o Nextline, que a gente vai ver. A diferença é que o Next ele só lê a palavra sem espaço. O Nextline ele permite a leitura com espaço também. Esse next funciona fazendo caractere só? Funciona, ele vai pegar uma string inteira e vai colocar um caractere numa string. Não, por exemplo, eu criei um vetor de caractere. Aham. É que eu fiquei tentando ler esse caractere, só que não dava. Não, ele vai ler como string mesmo. Aí a gente vai ver que tem como a gente pegar uma string e ler os caracteres dela. E a gente pode colocar numa variável do tipo char. Ok? Beleza? Tá, e aí depois que eu tenho a minha variável string, diferentemente das variáveis que a gente tinha visto até agora, eu consigo utilizar algumas funções implícitas dentro dessa variável. O que é função explícita? Por exemplo, eu quero contar quantos caracteres tem dentro dessa string. Existe uma função que já faz isso pra gente. Eu quero verificar, quero que transforme toda a minha string para maiúsculo. Existe já uma função que faz isso para mim. Ok? Então esse é o exemplo, esse primeiro exemplo que a gente vai fazer. Então o usuário vai digitar para mim um texto e eu vou transformar esse texto para maiúsculo e mostrar para o usuário. Ok? Então como que eu faço isso? Então estou lendo aqui, né, systemout.println, digite o texto. Beleza? Eu quero mostrar esse texto em maiúsculo. Como que eu faço? String, sei lá, maiúsculo, recebe letras, ponto, to uppercase, abre e fecha parênteses. A hora em que a gente entrar em modulação, que é ainda nessa matéria, a gente vai entender o porquê desse abre e fecha parênteses. Por enquanto, só entende que é isso. Então, ó, transforma o conteúdo de letras, né, para maiúsculo e atribui o novo texto à variável maiúsculo. Quer dizer que quando eu transformar em maiúsculo, nesse caso vai ser todas aquelas palavras que eu digitei em minúsculo, vai aparecer tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. E se já estiver em maiúsculo, permanece em maiúsculo. Ok? Então a gente vai explorar hoje as funções da string. Foi? Então aqui vou mostrar agora systemout.println maiúsculo. Vamos ver se funcionou. Dúvidas? Vamos compilar. Deixa eu colocar. Beleza, então digite um texto aqui IFMS. Enter IFMS em maiúsculo. Se eu já tivesse digitado o I, por exemplo, já maiúsculo, permanece o I em maiúsculo. Isso, quero colocar, por exemplo, como que é o seu nome inteiro? Arthur, né? Não, vamos só no Vinícius, tá bom. Arthur Vinícius, beleza? Ele deveria mostrar Arthur Vinícius, só que ele só mostra o Arthur. Por quê? Porque o next ele pega só até o primeiro espaço ou o primeiro enter. Pra gente pegar também com o espaço, você troca para next line. E aí agora a gente consegue ler o Arthur Vinícius. No caso, se eu tivesse mais um... Mas, sem problema. Arthur Vinícius Demétrio. Não, tem mais. Tá bom. Se tiver mais um. Tipo 20 nomes, né? Cara, parece Beleza? De Bragança e Paulista também tem. Ok? Tá. E se fosse para minúsculo, que eu acho que é o próximo até. Não. Se fosse para minúsculo, aqui em vez de to uppercase, mudaria para to lowercase. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Se fosse minúsculo, seria to lowercase em vez de to uppercase. Ok? Só para testar aqui. To lowercase. Arthur Vinícius. Ok? Se eu digitar com caps lock aí no terminal, funciona também? Funciona normal. Tranquilos?
Mais um? Tá. Acho que eu vou fazer tudo dentro desse exemplo aqui. Eu vou só aumentando aqui. O texto. Vou colocar assim, ó. Texto em maiúsculo. Maiúsculo. Né? Já fica tudo concentrado aqui mesmo. Beleza? Desse texto digitado, eu quero saber quantos caracteres ele tem. E aí, como é que eu faço? Isso vai ser um valor inteiro, né? Tamanho é igual. Pego o texto que eu quero olhar. Então, aqui é letras, né? Letras, ponto, length. Ok? Isso daqui vai me retornar. As letras é a variável de grafo. Letras, essa variável aqui, a string. Indica, na verdade, a quantidade de caracteres, inclusive os espaços, do texto. E aí, system out, println, tamanho do texto, tamanho. Bem tranquilo, né? Vamos lá, compilar. Arthur 5. William 7. Alright? Terceiro. Esse aqui não vai dar para seguir lá. Tá, vou mostrar aqui um outro que nem estava no script, mas vamos seguir. Você consegue também pegar trechos do seu código. Então, por exemplo, do seu código, não, do seu texto, né? Trechos do seu texto. Então, imagina que eu quero pegar a partir da segunda letra só do texto. Eu quero desconsiderar a primeira letra, ok? Então, aqui eu vou colocar uma string, né? Então, sem a primeira letra, igual a letras, beleza? Você vai colocar ponto substring, beleza? E aí você indica a partir da onde você quer que ele comece, considerando igual no vetor, a partir de 0. Então, se eu quero desconsiderar a primeira, a partir de 1. Ok? Então, aqui, system out, println, sem a primeira letra. Você coloca isso da onde você quer partir. A partir de onde você quer começar, Isso aí considera zero, né? Isso, como 0 primeiro. Se eu colocar isso na palavra, não aparece a palavra? Espera exceção aqui, a gente vai esperar um erro, a gente pode entender agora como erro. Então, beleza, vamos tentar aqui, Viviane. Então, beleza, passou por maiúsculo, 7 e Viane. E se eu quero pegar até um trecho aqui, tipo assim, não quero que ele pegue esse último elemento aqui. Vou considerar especificamente um texto com 7 caracteres. Eu especifico, além desse 1, eu falo qual que é o índice final. Só que esse primeiro índice ele é considerado, e o último não é considerado. Então, ó, eu coloquei que a partir do índice 1, eu vou colocar aqui vírgula, o índice final. Se eu colocar aqui índice 4, e eu digitar lá no meu texto Viviane, ele vai pegar a partir do 1, então vai aparecer I, esse aqui é o índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Então ele vai mostrar só IV. Não considera o último. E a gente digita, ele não considera. Não. Na string, se eu colocar ponto substring, o primeiro parâmetro ele vai considerar como sendo índice para montar essa substring. Então, por exemplo, ó, se eu colocar, imagina que na minha variável letras tem Arthur, ok? Se eu colocar letras.substring, Então seria o início e o fim. vamos por partes, considerando que tem Arthur. Letra substring 2 vai imprimir o quê? Tu. Entende, Arthur? Mesmo? Se eu colocar letras.substring 2, 4, o que vai aparecer na tela? PH. Ó, isso aqui é índice, pegando assim, ó, Arthur. Isso aqui é índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Ok? O índice que começa, ele é incluído. Então, se eu falei a partir de 2, ele vai considerar o 2. O índice de final, ele não é considerado, não sei porquê, tá? Mas não é. Então,
Então, a hora que eu informo 4, ele vai pegar até quem? Até o 3. Então, ele vai do 2 até o 3. Então, do 2 até o 3, TH. Você aceita as operações matemáticas? É só Aceita qualquer número inteiro. colocar tipo 4 mais 2 ali. Pode, qualquer número inteiro. Aham. É até interessante. Agora, o que a gente vai fazer? A gente, com base nisso aqui que a gente aprendeu, ok? E com o que a gente já fez. Como que eu faço para mostrar system out, println, sem a última letra? Vai ser igual o quê? Letras.substring 0, porque a primeira vai contar, vírgula, Menos tamanho. menos o tamanho dela, né? Só que é tamanho mesmo? Tamanho menos. Tamanho menos 1, porque o último caractere vai estar no índice tamanho, né? Não, então é tamanho. Não, sem o último, tamanho menos 1. Né? Então, tamanho, nesse caso, menos 1. Dúvidas? Não? Vou compilar. Vamos lá na Viviane. Viviane. Ok? A gente vai fazer aqui, vamos ver se as variáveis na primeira letra não. Como que é? Errado. Ele tá falando o quê? Sem a primeira letra da variável. É porque provavelmente você não declarou ela. String, sem a primeira letra, igual letras com Beleza. E o erro tá em qual linha? É provável que o erro não esteja nessa linha. Eu acho que ele vai estar aqui embaixo. De novo não. É a mesma ideia de declaração de variável inteira, tá? Declara uma única vez. Beleza? Pode seguir? Vamos pro segundo. Que na verdade é o terceiro. Tá, então agora a gente vai criar um programa. Pode falar. Ah, bem legal. Então, ó, a Eliane quer que a gente mostre as letras intercaladas, tá? Eu vou mostrar assim. A primeira letra, por enquanto eu vou deixar fixo, depois a gente pode ir brincando mais. Eu quero que apareça só a primeira letra do nome que a pessoa digitou e a quarta, por exemplo. Beleza? Como que a gente faz isso? Cada letra a gente viu que é um char, né? Então eu vou colocar lá char, vou armazenar numa variável, ou posso colocar direto no system out, não precisaria ter a variável. Letra, por exemplo, igual letras, que é a minha variável onde está o texto, ponto char@. Char@, entre parênteses, eu passo qual que é o índice da letra que eu quero. Então eu quero a primeira letra, 0. Ok? Então aqui letra 1. Sei lá, que era a letra que está na posição... Terceira letra. Não, quarta. Quarta letra vai dar na posição 3. Beleza? Então aqui eu posso colocar system out println, primeira letra, letra 1. Quarta letra, letra 4. Beleza? Então, Viviane, primeira V, quarta I. Beleza? Tá, nesse daqui, eu quero que o usuário digite, faça a soma de dois números, e aí depois que ele fizer a soma de dois números, eu vou perguntar para ele assim, quer fazer outra soma? Aquele clássico que a gente fez para introduzir estrutura de repetição. Com a diferença que quando a gente aprendeu a estrutura de repetição, em vez dele digitar sim ou não, ele digitou 1 ou 0, uma coisa assim, né? Digite 1 para continuar. Agora eu quero que ele digite sim para continuar. Beleza? Tá, então como que a gente vai fazer? Do while, eu vou ter aqui uma variável continuar, que eu vou chamar, mas em vez de ser inteiro, vai ser string, porque vai ter o texto sim.
Número 1. Digite o primeiro número. Digite o segundo número. Num 1 mais num 2. Systemout.println. Resultado. Soma. Systemout.println. Digite sim para fazer outra soma. Continuar igual a leitor.next. Não precisa ser next line, pode ser next. E aí? Continuar não tá declarando nada, né? Continuar vai ter que declarar. Ah, não, tá lá string lá em cima. É. E agora? Qual vai ser a condição aqui? Atribui a continuar assim. Pode continuar. Atribui a continuar sim. Pode continuar por diferente disso. Coloca continuar e aqui. Sim. Recebe sim, por quê? Não, lá. Na Aqui? declaração. Na declaração dessa. Na declaração. Mas por quê? Mas por que você quer colocar ela receber sim no Porque nós começo? ficou comparado ele dentro do área. Ah, peraí. Ah, tá. Não? Beleza. E aqui vai ter o quê? Vai ter que ter essa variável, vai ter que comparar com uma outra coisa. Que chama o comando equals. Na verdade, igual, né? Porque o do while ele é para continuar, né? Continua enquanto continuar o quê? Igual assim, né? E se colocar true? Hã? Bacana. Vamos explorando isso daí. Beleza? Dúvidas? Caso aí o usuário ele pode escrever 5 minúsculos, não vai dar problema. Vamos chegar lá. A lógica é entendida? Então vamos testar. Exemplo 2. Então, beleza. Digitou 5, digitou 3, digitou sim, saiu. Tipo assim, eu digitei sim, né? Por quê? Porque a gente vai entender em LP2 o porquê que quando a gente está utilizando string, a gente não compara string com igual a igual. A gente sempre vai comparar string com ponto equals. Eu quero saber se a minha string é igual... Não posso colocar 3 iguais? Não, no Java não. Assim que dá um valor verdadeiro ou falso? Hã? Equals dá um valor de verdadeiro ou falso? Isso, aham. Então, esse equals aqui vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, o que ele está fazendo? Verifica se continuar é igual a sim. Se for igual a sim, isso daqui vai virar verdadeiro. Beleza? Então, se isso daqui for igual a true, ok? Ele continua. Então, vamos testar. E aí vamos chegar também... Seria um booleano, assim, declarar lá. É um booleano, aham. Então, beleza. 5, 3, sim, beleza. 4, 2... Aí ele vai e digita sim, que é a pergunta da Eliane. Ok? Digitou sim, vai sair. Por quê? Porque quando você usa o equals, ele vai considerar sim, que é case sensitive. Maiúscula é maiúscula, minúscula é minúscula. Mas não quero, eu quero que ele considere os dois. Uma possibilidade citada pelo Matheus. Quase. Foi close. Quase. O que a gente poderia fazer, Matheus? Ele deu a ideia. Não, colocar um seu uppercase, só não sei onde. A gente poderia, depois que o usuário digitar, eu não sei, mas você que falou, professor. Embaixo do continuar aqui, depois que o usuário digitar, eu falo que continuar recebe continuar ponto to uppercase. É uma possibilidade. Ou você pode fazer, é que fica assim meio confuso, tá? Mas isso daqui você poderia fazer direto aqui. Ponto to upper... Agora ele justifica, não, mas era isso que eu ia fazer. To uppercase ponto equals. Pode ir encadeando. Dá pra colocar no next lá. Dá pra colocar no next também. Nossa, peraí.
Tá, mas aí, assim, fica muito difícil de entender. O que ele tá querendo dizer é o seguinte, eu poderia fazer isso daqui, poderia. Tá, mas para entender depois, não sei se vai rolar. Ok? Ou colocar ali, porque assim, depois no leitor.next eu coloco um uppercase. Ele já salva. Não, mas foi o que eu fiz. Leitor.next, Não, ponto não, to eu digo naquela instrução, não dá pra colocar. Ah, pode também, ponto to uppercase, pode também. Mesma coisa. A declaração de variáveis intermediárias, gente, é para o ser humano. Se você quer ver tudo numa linha só, você faz. Ok? Então, assim, a gente divide só por uma questão didática ou de organização. É você que vai definir quantas variáveis que você acha que vai ser necessário ou quantas atribuições, né? Você considera que vão ser interessantes. Ah, tá, obrigado. Aqui. Continuar. Beleza? Foi então agora aqui, se ele digitar um sim minúsculo, eu vou transformar isso daqui para maiúsculo. Então sim, ele vai continuar. 4, sim, digitou sim maiúsculo também continua. Aí não quer mais. Ok? Outra possibilidade também é, em vez da gente transformar para maiúsculo, em vez de eu utilizar o equals, eu utilizar o equals ignore case, que ele considera maiúsculo e minúsculo. Melhor colocar mesmo. É nada. Melhor colocar isso. Melhor colocar isso aqui, também acha. Entendeu a diferença do equals para o equals ignore case? Equals ignore case compara se você colocar sim minúsculo ou maiúsculo, para ele é tudo a mesma coisa. Quando eu tô criando a introdução, é mais fácil também. Tá bom, fica a critério de vocês. Tem que até lembrar que inclusive. Equals ignore, né? Uma frase. Beleza? Você dá uma senha, você dá uma senha de. Dá uma Senha senha. forte, coloca um arroba na frente no jogo da velha aqui. 1, 2, 3, já dá uma senha de. Tá, vamos pro outro. Se um texto ditado pelo usuário está contido... Ah, esse é legal. Então vamos lá. Só tem mais um que eu acho. Share foi, equals, beleza. Tá, e aí o último, a gente só vai verificar se um termo digitado pelo usuário está contido em outro. Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca, eu tenho um cadastro de clientes, eu quero fazer uma busca e ver todo mundo que tem sobrenome Souza, né? Ou que tem ou no nome, ou que tem a letra A. Então eu quero procurar um termo dentro de uma outra palavra. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então o usuário vai digitar primeiro. Então digite a palavra, ou a frase, enfim. E aí digite, mesma coisa, né? Digite o termo procurado. Termo. Assim como o equals, existe um método chamado contains. Contains de conter mesmo. Que faz quase a mesma coisa, só que ele verifica se a string que você está considerando, no caso frase, se ele contém algum outro termo. Né? Então ele vai retornar o quê? Assim como o equals, ele vai retornar um booleano. Ok? Resultado igual a frase.contains o quê? Termo. Ah. Eu não sei qual é o nome disso aí, desse contains é o que é um método. A gente vai ver que é um método. Por enquanto pode chamar de função. Esse método ele serve para números inteiros também? Não. Se você colocar um número inteiro, ponto alguma coisa, já não vai funcionar nada. Tá? Se você, por exemplo, criar uma variável inteira aqui, int x igual a 3, e tentar colocar um x ponto alguma coisa, não. Isso, tipo um Ctrl E, vai procurar dentro do outro termo. Ok? Então agora para eu ver se encontrou. Se resultado for igual a true, isso, termo encontrado. Se não, termo não encontrado. Se a gente quiser falar aonde que ele está, em vez de utilizar o contains, a gente pode utilizar o index of. Vamos lá. Hoje é dia dos comandos, né? Então vamos lá. Arthur Vinícius
Demétrio, Santiago. Vamos lá. Tá, quero procurar aqui o... Vamos lá, quero procurar o IA, por exemplo, né? IA tendo Santiago, termo encontrado. Puta, não vou digitar esse nome inteiro de novo, não. Arthur Vinícius, vou procurar pela letra E, não tem, né? E, termo não encontrado. Beleza? Quero saber aonde que está o termo que ele encontrou. Então, aqui o que a gente vai fazer é int, né? O índice da onde ele encontrou o termo, começando de 0, mesma coisa. Frase.index of termo. Né? Então, índice de. Índice de. Qual que é o índice de esse termo dentro da minha frase? Se ele retornar -1, é porque não encontrou. Qualquer coisa diferente de -1 é o índice onde ele achou. Então, aqui nesse caso, daí até para a gente colocar isso daqui, aqui dentro. Ó. Se ele encontrou, né? Então, termo encontrado. Termo encontrado. Systemout.println. Posição. Índice. Aí no caso vai mostrar o quê? Só o índice? Só o índice. O índice, aham. Então, por exemplo, Arthur Vinícius. Vamos pegar um mais fácil. TH. Beleza? TH. Então, ele encontrou, está na posição 2. 0, 1, 2. Não, ele faz o casamento, né? Ele só vai retornar um valor. Ele fala assim, ó, o termo que você encontrou, ele casa aqui. Aonde ele começa, aham. Beleza? Tipo, se eu estiver procurando um nome e depois eu quiser exibir esse nome, eu estou procurando um nome com Souza. E Certo. para exibir o nome que eu achar com Souza. Então, é que vai depender do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, imagina que eu vou criar... Posso criar vetor de string? Pode criar vetor de string sem problema. Então, por exemplo, ó, vamos fazer mais um aqui rapidinho. Se eu for achar isso aí, pra que banco de dados? Porque banco de dados armazena isso permanentemente, né? Não fala que vai sair. Se eu for procurar isso, assim, por exemplo, igual. Ah, entendi. Não, você pode mandar um select que faz essa busca por você, tranquilo, não. É só porque tem casos em que você vai ter uma aplicação que não vai ter banco de dados, né? Vai ter, por exemplo, quero criar Ela uma... fala em buscar uma coisa mais complexa. Assim. Não buscar igual tá buscando, você entendi. Assim, mas tipo, vou buscar lá o Souza agora. Aí eu acho que já tem uma coisa mais complexa. Ah, sim, aham. Então, ó, eu vou criar só aqui pra gente ver, tá? Um vetor de string chamado nomes, que vai ter, quatro posições. Então, vou colocar aqui na posição 0, ó, pode ver que é a mesma coisa que vetor de inteiros. Na primeira posição vai ter Eliane, na segunda vai ter... Vamos lá do fundo, que eu sempre faço bullying com quem tá no fundo. É William com M ou com N? M de Maria, William. A N de navio. É que M e N é a mesma coisa, né? Não, né? Ah, você é com M. Vamos pegar o José. Terceira, a Ana. Certo. Aí eu quero que a pessoa digite um termo e eu falo se aquele termo existe ou não e aonde está. Então, termo igual a leitor.next. Ok. Aí agora a gente tem que mostrar todos os nomes que tem esse termo. Como que vocês fariam? Percorre o vetor, né? For int i de 0, enquanto i for menor que nomes.length. Beleza? E mais. As posições. Eu não falei do length? Falei, né? Ah, tá. O length... É que esse length... Não, esse length aqui, ele vê o tamanho... mas pode dar confusão, ó. Aqui é nomes.length. Nomes é o meu vetor, né? Ele vai ver o tamanho do vetor. Se eu pegasse uma posição do vetor ponto .length, com abre e fecha parênteses, quantidade de caracteres que existe naquela posição string. Posição 1, ele pegaria 7. Isso aí, aham. Então, ó, quer dizer o seguinte, o Marcos. Marcos, né? Se eu colocar nomes 0
ponto length, se eu colocar ponto length sem parênteses, nem compila, tá? Abre e fecha parênteses, aqui vai retornar 7. É, né? 6? 6. Eliane. Beleza? Se eu colocasse na posição 1, William, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Tá, então vamos lá. Não, não é ponto length dentro de ponto length. Esse ponto length aqui é uma coisa, é o tamanho do meu vetor. Aí eu posso, dentro de uma posição do vetor, chamar o ponto length, mas isso não é vetor, isso é string. Professor, eu não precisaria do... Nesse daqui do vetor, não. Mas se eu colocar dá errado. Dá errado. Porque pra confundir mais a cabeça da pessoa, né? Tá acomodado o coração dele. Então, se eu colocar... Aham. Tá, então seguindo aqui, como que eu faço agora para mostrar só os nomes que tem o termo que o usuário digitou? C. Já ajudei. Aham, já dei minha colaboraçãozinha. Eu já esqueci o nome da... Eu também. Eu só lembro do index off agora. Hã? Não. Vamos tomar no outro, Baixa aí. O Eduardo deu uma viajada, ele disse nomes, ponto lento, ponto lento. É o horário, né, Arthur? É o horário. Vamos lá. Aqui um exemplo. Boolean lá, tem que fazer um daquele Boolean lá. Você vai percorrer, saber se é verdadeiro ou não. É só pra saber se tem. Você tá? Não, a gente quer saber se um termo que a pessoa digitou Tem lá. existe lá no daqueles nomes. Quais são as pessoas que tem contens, né? Uma frase com nome atrás. Isso. Então, se o quê? Nomes. Não, mas nome ponto contens. Ponto index off. Nomes é o nome do vetor. Ah! Aqui, ó, o nome do vetor. Eu tava lembrando do lente, que precisava usar o... É. E aí? Ponto I? Não. Sei. Não. Não, pode Nomes na posição I. Ah, ponto. Contens. Igual. Não. Não. É, né? Não, presta atenção. Contens o quê? Termo. Aham. Termo igual a true, né? E aí, agora eu respondo sua pergunta, Eliane. E agora? System out print ln o quê? Nomes na posição I. Né? Então vamos testar aqui. Java C, exemplo 4. Não, já tem que bote. Pegar o 31, né? Então vamos lá. Quem tem A no nome? Eliane, William e Ana. Quem tem E? Eliane e José. Beleza? Tranquilo? E é isso. Assim, tem mais coisas ainda. Eu quero saber, tipo, quais são os métodos que ele tem, quais são as funções que ele tem. Você pode entrar no Google, digita string Java. Não estou sendo irônico, não. Porque são muitos. String Java. O problema é o inglês, tá? Mas é que assim, em LP2 em especial, isso vai ser muito comum, a gente entrar dentro da documentação de cada um dos nossos códigos. Então, você entrando lá... Deixa eu responder só um pouquinho. Compre meu livro. Aqui, ó. Você vai descendo, a hora que aparecer aqui, ó, método sumário. Tá? Você vai vendo todos os métodos. Ó, aqui, ó. char et. Passa um inteiro, o que ele retorna? Retorna o valor do caractere no índice especificado. Quero encontrar o equals ou o contains. Tem aqui, ó. Contains, qual que é o texto que eu quero ver se ele contém ou não. Beleza? É só ir lendo. Só isso. Só isso. Qualquer se não achar no Google, meu livro à disposição. Meu livro, aham. Só fazer a chamada. Primeiro, se comprar Diga, Gi. Não é string. Ele quer É pegar o substring. string. Mas como que é assim? Eu não consegui fazer. Ah, tá. Então, por exemplo, ó. Vamos pegar um caso isolado aqui. Você tem dentro de uma variável o texto José Eduardo. Você quer que ele mostre só o, por exemplo, doar. É? Então, beleza. String, outro, com base no que a gente viu. Como que a gente faz? Isso. Texto, ponto, substring.
Ok? Pego qual que é o índice de início. Então, ó, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero que comece a partir do D. 6. Beleza? E até onde vai? Então, esse aqui é o 6, 7, 8, 9, quero até o R. Então, passa 1, 10. Então, 6, 10. Porque o último ele não inclui. O último ele não inclui. Eu vejo o caso isolado aí. Deixa chamado.